Olá pessoal, chegando aqui, pelo canal Nações da Bola para informar para vocês uma notícia assim de última hora, a bomba do dia, a demissão do Ricardo Sapinto pelo Vasco da Gama, o Vasco que está aí na zona de rebaixamento há algum tempo, não sai dessa zona de rebaixamento, hoje ocupa o 17º lugar com 28 pontos ganhos e depois da derrota de 3-0 para o Atlético Paranaense, a diretoria do Vasco se reuniu e acabou por definir a substituição, a troca do Ricardo Sapinto. Ouve-se falar muito aí, conforme os sites esportivos, que o Zé Ricardo poderia estar voltando, dizem até que já foi contactado, na verdade, ainda não contratado, mas está conversando, e até um certo pedido da torcida do Vasco, o Zé Ricardo que fez um bom papel quando esteve à frente do Vasco, depois andou aí caminhando, pelo Flamengo, andou caminhando por vários clubes do Brasil, e pelo visto deve voltar para tentar tirar o Vasco dessa situação incômoda. Faltam aí praticamente 11 ou 12 rodadas para alguns clubes, e a situação é periclitante. O Vasco precisa, mais do que nunca, rapidamente se recuperar, tem que ganhar algumas partidas aí seguidas para poder restaurar a confiança de seu elenco, mas na verdade a gente não vê muita perspectiva para o Vasco. Seria o quarto rebaixamento, mas o Vasco tem uma camisa muito grande, muito forte, então a gente não imagina o Vasco pela quarta vez caindo, né? Vamos imaginar que ele possa ter uma reação, até porque está empatado com o Bahia e tem 7 vitórias. Com 7 vitórias, é um número até considerável para quem está lá embaixo, porque as outras equipes têm 4, 5 vitórias, então nesse quesito de desempate, o Vasco até que está indo bem, pelo menos no que tange ao número de vitórias. Mas é claro, precisa ganhar mais, precisa pelo menos aí 2, 3 vitórias consecutivas para poder voltar a confiança aos jogadores do Vasco, contando também que o Vasco perdeu o Benítez, que era o seu grande jogador, Cano deixou de fazer gols, o Thales Magno passou a ser reserva, então é uma coisa que o time que estava liderando as 4 primeiras rodadas do Brasileirão, hoje está ali entre os 4 que está caindo, e entre esses 4, o Vasco tem ainda condições, é aquele que está mais próximo de fugir dessa zona de rebaixamento. No entanto, precisa reagir e reagir rapidamente. Tá? Vamos aguardar as notícias. E lembrando que o Sapinto ele chegou em outubro, numa derrota para o Corinthians em São Januário, e tem uma campanha de 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Realmente é um aproveitamento muito fraco, mas o português que veio ao Brasil naquela toada do Jorge Jesus, todo mundo imaginava que, devido ao sucesso do Jorge Jesus, qualquer treinador português viria aqui ao Brasil e faria sucesso, né? O Ricardo Sapinto veio bem indicado, um cara que veio com uma grande esperança para a torcida vascaína, mas acabou, na verdade, esse casamento não dando certo e essa separação foi realizada hoje, né? Agora, falando em português, o Palmeiras também tem o Abel Ferreira, um treinador que começou muito bem, querido pela torcida do Palmeiras, por grande parte da imprensa, mas já começa a ser contestado pelos últimos resultados do Palmeiras e até pelo desempenho. E o Abel Ferreira, que eu reputo um bom treinador e grande pessoa, cai no mesmo erro do Luxemburgo, ao dizer que o Palmeiras tem um elenco pequeno. Na verdade, o Palmeiras, na minha opinião, tem o segundo melhor elenco do país, perdendo apenas para o Flamengo. Mas ainda não conseguiu, né, dar aquele futebol maravilhoso. Até começou bem, mas a hora que tem que crescer, a hora que o Palmeiras precisa estar bem para poder ter confiança e ter respeito dos adversários, o Palmeiras perdeu para o Inter, empatou com o América Mineiro em casa, ganhou do Bragantino aos trancos e barrancos, sofrendo 20 finalizações do time de Bragança. Então, é uma queda técnica que pode ser, a qualquer momento, revisada, pode ser mudada. O Palmeiras tem sim condições de ganhar do América, tem condições de fazer grandes jogos contra o River Plate, mas o momento é que diz como é que o torcedor é o termômetro para o clube informar
ao seu torcedor, ou passar a informação que o time está bem, que está confiante. E nesse momento, isso não acontece com o Palmeiras. Mas ainda tem condições de poder fazer grandes jogos e passar. Mas o assunto é o Vasco, o assunto é o Ricardo Sapinto, que já era, não é mais treinador do Vasco, e vamos aguardar nas próximas horas qual será o nome escolhido, voltando a dizer que o Zé Ricardo é o nome favorito a tomar, a comandar o time do Vasco. Tá bom? Essa, sim, foi a última notícia, assim, de última hora, que você deveria saber em primeira mão, já está rolando em vários sites esportivos do Brasil, e qualquer novidade, voltaremos a qualquer instante. Valeu, um abraço, tchau, tchau, hein?